Meus queridos, de acordo com o que foi combinado, né, no vídeo anterior, eu falei para vocês que eu ia ler a minha carta de pedido de dissociação das Testemunhas de Jeová. Para quem não viu o vídeo anterior, eu já fui ancião das Testemunhas de Jeová e fiquei lá durante 21 anos. Durante 2 anos eu fui ancião. Agora, o motivo pelo qual eu pedi a minha dissociação começou com um problema de pedofilia. No vídeo anterior eu falei lá o que aconteceu, mas eu vou esclarecer um pouco mais como é que foi a situação. Eles dizem no manual do pastoreio que uma pessoa envolvida em pedofilia, mesmo há muitos anos atrás, ela não pode exercer nenhuma função na congregação. Ou seja, ele pode ser batizado, mas ele não pode ser um servo ministerial, nem um ancião. Aí eu fui questionar isso para o superintendente na reunião que nós temos de 6 em 6 meses, né, o corpo de ancião com o superintendente viajante. E aí eles fizeram foi me tirar os privilégios de ancião, porque disse que eu estava questionando contra o escravo fiel. Bem, só que eu não sabia que aquilo dali tinha sido colocado no pastoreio, era para proteger a organização Torre de Vigia, porque ela é totalmente contrária às Escrituras. Porque a Bíblia diz que Deus, quando Ele perdoa os nossos pecados, né, Ele se esquece profundamente deles e nunca se lembra mais. Então eu fui questionar por que uma pessoa que cometeu no passado um pecado de pedofilia e já foi punida, até, inclusive até pelas autoridades da lei, ele não podia. Só que eu não sabia que tinha problemas da organização Torre de Vigia de ocultar durante 5 décadas problemas com os membros, né, da organização, que eles acobertavam a pedofilia. Ou seja, os anciãos, os servos ministeriais, ou qualquer membro da congregação, eles cometiam essas atrocidades e eles simplesmente passavam a mão na cabeça porque dizia que não tinha 2 testemunhas. Ora, como é que vai haver 2 testemunhas num caso desse de abuso de menores? Ou seja, era só a criança que podia denunciar que aquele adulto manipulou, né, seus órgãos genitais. Mas assim, eles não acreditavam nisso aí e diziam que realmente não acontecia nada. Foi que fez eu perder meus privilégios de ancião. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas, ou seja, publicações mais antigas, e fui vendo o que eles escreviam. Terríveis, coisas terríveis. E eu vou ler aqui para vocês essa minha carta aqui de dissociação na íntegra para vocês verem o argumento que eu usei, certo? E em vídeos posteriores que eu vou fazer, eu vou falar da farsa dos 144 mil, da farsa dos falsos profetas, vou falar da farsa do pequeno rebanho, que ali eles dizem que o outro rebanho que ia para o céu, totalmente em desacordo com as Escrituras. Vou mostrar isso. Vou falar também das 70 semanas de Daniel, que ali diz que o tempo do gentio acabou ali, anos 70, quando o templo de Jerusalém ele foi destruído. Ali acabou o tempo dos gentios. Vou falar também de muitas mudanças que houve na organização, inclusive com sacrifício de vidas humanas. E vou refutar todas as informações que eles falam sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Nós vamos ver a base da Bíblia que sim, que o Espírito Santo ela é uma divindade
como também Jesus é e o Pai é, certo? É por isso que é importante você se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozão aí vermelho aí, inscreva-se, para você ser notificado e receber novos vídeos. Que também nós vamos falar muito das Escrituras, do poder de Deus. Vamos falar, em especial, livrar as pessoas dessa seita perversa que são as testemunhas de Jeová. Na verdade, não são as pessoas testemunhas de Jeová, as que estão lá dentro, ou seja, as pessoas, o rebanho. E sim, a nossa indignação é contra octopus, os 8 lá do corpo governante. Que aqui nesse canal, quando eu falar em octopus, você já sabe que eu estou me referindo ao corpo governante. Tá? Então eu vou ler para vocês na íntegra aqui a minha carta de dissociação. Marabá, Pará, 21 de maio de 2022. Ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, Congregação Central, Marabá. Queridos irmãos, venho por meio dessa pedir meu desligamento dessa organização, dissociação. Tal fato ocorre não por nenhuma divergência ou mágoa com o corpo de anciãos, nem tampouco com nenhum membro da congregação, pois nesses 21 anos de associação não tenho nada contra ninguém, pelo contrário, amo a todos. Meu desligamento se dá por eu não concordar com os ensinos do corpo governante, que se intitulam ungidos e dirigidos pelo Espírito Santo, o que vou confirmar que não são, com as próprias publicações da Torre de Vigia, conforme abaixo. Irmãos, vejam bem aqui o que diz a Sentinela de 1 de janeiro de 1974, na página 18. Prestem bem atenção nessa publicação. No parágrafo 4, tem a pergunta: por que podem os da organização terrestre de Jeová entender coisas espirituais? Considere também que só a organização de Jeová em toda a terra é dirigida pelo Espírito Santo ou a força ativa de Deus. Então, irmãos, aqui já começa o problema. Eles dizem que a organização é a única e dirigida pela força ativa de Deus. Eu não sei quem é a força ativa de Deus. Tá? Apenas esta organização funciona para o propósito de Jeová e para o seu louvor. Ela é a única para a qual a palavra sagrada de Deus, a Bíblia, não é um livro lacrado. Muitos no mundo são muito inteligentes, capazes de entender assuntos complexos. Podem ler as Escrituras sagradas, mas não podem entender seu significado profundo. No entanto, o povo de Deus pode compreender tais coisas espirituais. Aí ele faz uma pergunta: por quê? Não por causa de inteligência especial de sua parte, mas conforme declarou o apóstolo Paulo. Porque é a nós que Deus as tem revelado por intermédio de seu Espírito, pois o Espírito pesquisa todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Então, irmãos, aqui eles invocam, que só a eles é que é dado o conhecimento. Ou seja, as pessoas aí das outras denominações podem ler a Bíblia como for, mas não vão conseguir interpretar. Aqui no início, irmãos, eles dizem assim, apenas esta organização funciona para o propósito de Jeová e para o seu louvor. Então, em outras palavras, eles dizem que só eles é que vão ser salvos. Veja a cara de pau de octopus. Jesus não disse isso. Lá em Atos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz que são só eles, tá?
Agora nós vamos ler outra sentinela, tá, irmão? Vamos ler aqui agora a sentinela de 15 de fevereiro de 1969, na página 115. Prestem bem atenção nesse relato. A sentinela de 15 de fevereiro de 1969, página 115. Começa assim. O que pode ocorrer, é a pergunta que eles fazem no estudo de A Sentinela. O que pode ocorrer antes de 1975 e mais que atitude devemos adotar? Aí vem o parágrafo 30. Devemos presumir, à base deste estudo, que a Batalha do Armagedon já terá acabado até o outono de 1975 e que o reinado milenar de Cristo, há muito aguardado, começará então. Então, irmãos, aqui já começa a farsa dos falsos profetas. Aqui eles estão dizendo claramente que é 1975 que virá o fim, a vinda de Jesus. Vamos continuar. Aí tem a pergunta. Mas nós esperamos para ver quão de perto o 7º período de 1000 anos da existência do homem coincide com o reinado milenar de Cristo, que é como um sábado. Se estes dois períodos decorrerem paralelamente quanto ao ano calendário, não será por mero acaso ou acidente, mas será segundo os propósitos amorosos e oportunos de Jeová. Nossa cronologia, porém, que é razoavelmente exata, veja bem, irmãos, a cronologia deles é razoavelmente exata, né? Mas admitidamente não infalível. Tá? Ele diz que são exata, mas não infalível. No melhor dos casos, apenas aponta para o outono de 1975 como o fim de 6.000 anos da existência do homem na Terra. Bem, aqui eles dizem que até o outono, é no outono. Agora eu pergunto, onde é que isso está escrito nas Escrituras Sagradas? Eles passaram por cima do que Jesus disse aqui no livro de Atos, que eu vou ler para os irmãos aqui, na Bíblia Sagrada. Livro de Atos, eu acho que o Nor, quem disse essa profecia aí, foi o último presidente da Torre de Vigia, que antigamente não era Octopus. Era só um. Primeiro foi Russell, depois Rutherford, depois Nor e o Franz. Foi esses 4 presidentes que governaram a Sociedade Torre de Vigia. Depois é que veio Octopus. Não, aliás, não era Octopus, parece que era 18 tentáculos que tinha lá. 18, aí depois de 18 parece que reduziu para 12 tentáculos, e agora são 8 tentáculos. Então agora é Octopus, só são 8 lá. Tá? Então, eu acho que eles não leram isso aqui, ó. É porque eles não têm costume de ler as Escrituras. Toda seita, ela não se baseia nas Escrituras. Elas se baseiam em ensinos de homens, tá? Aqui no livro de Atos, irmãos, no capítulo 1, que eu vou colocar aí depois ele no vídeo para vocês verem, tá? Atos capítulo 1, versículo 7. Não, eu vou ler o 6 e o 7 para vocês entenderem. Olha o que as Escrituras Sagradas dizem. Diz assim as Escrituras Sagradas. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Eles não leram isso aqui. Não cabe a ninguém
determinar tempos e épocas. Mas aqui o nó disse. Não só disse o ano, mas ainda disse a estação do ano, que era em outono, no outono. Vou continuar ali na carta aqui. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aponta para o outono de 1975 como o fim de 6.000 anos da existência do homem na Terra. Isto não necessariamente significa que 1975 assinala o fim dos primeiros 6.000 anos do 7º dia criativo de Jeová. Por que não? Porque depois de sua criação, Adão viveu algum tempo durante o 6º dia, quantidade desconhecida de tempo que teria de ser descontada dos 930 anos de Adão, para se determinar quando terminou o 6º período ou dia de 7.000 anos, e quanto tempo Adão viveu no 7º dia. Não obstante, o fim desse 6º dia criativo pode ter terminado no mesmo ano do calendário gregoriano, em que Adão foi criado. Aqui, irmãos, veja bem o que eles fecham aqui, esse parágrafo aqui. A diferença talvez envolva apenas semanas ou meses, não anos. Já pensou, irmão, essa profecia? Tá aí, nós estamos em que ano, irmãos? Esse vídeo aqui está sendo gravado em junho de 2022. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada em 1914. Não aconteceu nada em 1925. E também não aconteceu em 1975. Por que, irmão? Será que não aconteceu? É porque o Octopus é seita. Não é governada, não é administrada pelo Espírito Santo, e sim por homens. E eles é que dominam o rebanho. Tudo que eles escrevem tem que ser obedecido e tem que ser cumprido. Se eles disserem que pedra é pau durante 20 anos, e depois eles disserem assim, não, houve um novo entendimento, essa pedra não é pau, essa pedra aqui é ferro. Os coitadinhos passam a acreditar que a pedra é ferro, sem questionar. Eu falo isso com autoridade, porque eu fui 20 anos lá de dentro. Durante 20 anos, funciona desse jeito. O que eles falam é que é a verdade. Mesmo que vá de encontro às Escrituras. Ele diz, olha, mesmo que vocês não concordem, espera que a luz vai brilhar, a luz vai clarear. E um dos vídeos que eu vou fazer, irmãos, eu vou falar sobre o que aconteceu com os transplantes. Vocês vão ficar horrorizados com as publicações que eles fizeram. Podia, agora não pode. Não, agora pode, não pode de novo. E as pessoas, irmãos? E as pessoas que perderam a vida durante esse período? Terrível. A última mudança de entendimento que eles tiveram agora é com respeito a Gog e Magog. Eu aprendi, irmão, quando eu estava lá dentro, que Gog e Magog era Satanás. Aprendi isso. Era Satanás. Batia na porta das pessoas, pregando e falando coisas que eu pensava que era verdade. Hoje não é mais não, irmão. Eles diziam que a cristandade não sabia de nada. Mas a cristandade já falava isso aí, há muito tempo que Gog e Magog era uma coalizão de nações. Eles já mudaram. Agora é uma coalizão de nação. Então quer dizer que o Espírito Santo assoprou para a falsa religião? Há 100 anos atrás? E só veio soprar para eles agora? Em 2022? Irmãos? Cadê o Espírito Santo? Eles dizem que eles são guiados pelo Espírito Santo. E tudo que eles escrevem vem do Espírito Santo. Não, irmão, vem de Octopus.
Agora, vamos ler agora aqui, ó. A sentinela. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu ver aqui a sentinela aqui. 1 de agosto de 1982, página 27. Isso aqui, irmãos, é terrível o que eu vou ler para vocês. Preste bem atenção nesse parágrafo aqui. Está no parágrafo 4 e 5. A pergunta. Isso aqui é estudo da sentinela que eles usam lá para fazer os estudos todo fim de semana. A pergunta. Além de sua palavra inspirada, que outro instrumento tem Jeová Deus usado para guiar seu povo? Vamos lá. Olha a aberração que eles escreveram aqui. Não importa onde vivamos na terra, a palavra de Deus continua a servir de luz para a nossa senda e de lâmpada para o nosso caminho, no que se refere à nossa conduta, às nossas crenças. Até aqui, lindo, muito bonito. Isso aqui é corretíssimo para o nosso caminho, né? Aí continua. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Vamos aqui analisar isso aqui. Aqui eles dizem que, Jeová Deus proveu também sua organização visível, composta dos ungidos com o Espírito. Sim. Agora eu faço uma pergunta para você que nos assiste. Se eles são ungidos pelo Espírito Santo, os irmãos e amigos aqui que estão nos visitando no canal, têm alguma lembrança do que o Espírito Santo disse que não aconteceu? De uma mentira que o Espírito Santo fez? Eu não tenho. Eu já li a Bíblia, irmãos, várias vezes. Eu nunca vi. Mas eles mentiram, foi muitas vezes. Muitas. Então, não são guiados pelo Espírito. Agora, irmão, é que vem a aberração. Preste atenção. Continuando. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Não importa, irmãos. A gente pode ler a Bíblia várias vezes, obedecer a Bíblia várias vezes, mas se não tiver lá dentro, foi isso que eles escreveram. Nós não vamos ser salvos. Agora eu pergunto, irmãos e amigos que nos visitam aqui, de quem vem a nossa salvação? Agora eu vou colocar aqui o que eu escrevi para refutar isso aqui. Ó. Isso aqui foi o que escrevi. Aqui se mostra não apenas apostasia contra a palavra de Deus, mas sim uma heresia. Como é que alguém coloca uma organização humana acima da palavra de Deus, se o próprio Jesus disse que a vida eterna vem pelo conhecimento de Deus e dele? É João 17,3. João. Evangelho de João 17,3. Eu peço desculpa para os irmãos que aqui está escuro. Eu não acendi a luz. É João 17,3. Veja o que a Bíblia diz aqui. Ó. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Eu não estou conseguindo ver quase nada aqui, irmãos. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, a Bíblia Sagrada aqui, irmãos,
diz que nós temos que absorver conhecimento de Deus, né? E de Jesus Cristo. Aqui devia ter vírgula. E a organização, torre de vigia. Mas não tem. É só por meio de Jesus, conhecimento da Bíblia, que nós vamos ser salvos. Continuando. Ora, nós vamos ser salvos por meio da fé. E isso não se deve a nós. É dádiva de Deus. Não é resultado de obras, para que não venhamos a nos orgulhar. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, irmãos. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Como é que nós vamos ser salvos? Se é pela organização Torre de Vigia ou é por Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Ó. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, nós não merecemos a fé, a nossa salvação. Não merecemos. Ela vem de Deus, né? E um bando de bandidos desse vem dizer que para ser salvo tem que estar conectado com eles. Tem que estar lá dentro com eles. Aqui continua, irmãos. Isso é um artifício satânico para meter medo nos membros da congregação, para que não venham a sair. Mas graças à palavra inspirada de Deus, Jesus nos alertou em João 8, 31 e 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas o que é a verdade? Jesus também nos ensinou o que é a verdade. Em João 17, 17, ele disse: santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. E Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, é bem claro. Só há salvação em Jesus. Agora, será que apareceu outro canal de salvação, além de Jesus? Aí, irmãos, eu peguei e entreguei a minha cartinha. E corri para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu estou sentindo o fruto do Espírito Santo agindo na minha vida. Porque lá não tinha. Lá não se acredita em Espírito Santo. Lá é a força ativa. Mas aqui na Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo de Deus que transforma as pessoas, que nos dá uma nova personalidade, que nos enche de amor, de paz e de felicidade. Por isso, você que é testemunha de Jeová, que vem visitar aqui o nosso canal, pense direitinho, analise, não fique com medo não. Não fique com medo não. Pesquise. Se você conhecer a verdade, você vai se libertar. E nos próximos vídeos que eu vier fazer, eu vou conversar com vocês sobre a farsa dos 144 mil com respeito ao outro rebanho. Que Jesus diz que eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. Eu vou mostrar para vocês da onde originou a grande multidão que vai morar aqui na terra. Nós vamos mostrar isso de a base na Bíblia. Nós vamos mostrar nas publicações dele, nesse livro bem aqui, ó. Você que é TJ, você conhece bem esse livro aqui, ó. Conhece, ó. Eu vou ler nele aqui aonde foi que Rutherford tirou a grande multidão. Certo? O próximo vídeo vai ser sobre esse assunto. Eu agradeço a todos. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. É um canal voltado para
esclarecer coisas da palavra de Deus. Nosso canal não é um canal monetizado, aqui não se pede nada, até porque nós sabemos que o dízimo, ele não é mais cobrado dos cristãos. Jesus aboliu aquilo por meio da sua morte, Jesus aboliu a lei, nós não somos mais obrigados a guardar o sábado, a pagar o dízimo, não somos, tá? Então nós vamos falar sobre esses assuntos aqui no nosso canal. Muito obrigado.